Sabe, igreja, nós já sabemos que os dias são difíceis, que os tempos são maus. Nós já sabemos que o Evangelho, a cada dia que passa, está diminuindo, está se acabando. Só que a questão é que existem motivos pelo qual isso acontece, motivos a qual não estão mais percebendo, motivo a qual estão priorizando outras coisas, ao invés de priorizar somente o Evangelho. Não leva em conta somente as Escrituras. Há uma necessidade ou de tirar ou de acrescentar. E por esse motivo, o verdadeiro Evangelho tem sido esquecido. Apocalipse capítulo 22, igreja, para a gente começar a mensagem. Aleluia. Adorado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Bendito és o Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo número 18. Adorado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo és o Senhor. Apocalipse 22, 18. Diz assim a palavra de Deus: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras da profecia, do livro desta profecia, Deus tirará parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Há um problema muito grande no Evangelho nos dias de hoje. As igrejas hoje, ou elas excedem o Evangelho, ou elas negligenciam o Evangelho. Elas não conseguem mais ter uma linha reta do Evangelho. Quando eu negligencio o Evangelho, acontece algo, igreja. É como se eu estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, a tua palavra é um pouco desnecessária, é um pouco demais a tua palavra, então eu vou tirar um pouquinho, porque então é um pouco pesado. Então eu vou tirar um pouquinho daqui, vou negligenciar algum pontinho, vou deixar de lado algum pontinho, porque está pesado demais, o povo não vai conseguir ser salvo assim. É como se eu estivesse dizendo que Jesus errou na revelação da palavra dele aos seus discípulos, quando eu tiro algo das Escrituras. E isso é heresia. Isso é heresia. E quando eu acrescento algo também a essas Escrituras, é como se eu dissesse: Senhor, a tua palavra não é o suficiente. Senhor, só as tuas Escrituras não é o suficiente, eu tenho que acrescentar um pouquinho, porque só isso daqui não vai salvar o povo, eu preciso acrescentar um pouquinho mais. Isso também é heresia. As pessoas não se contentam mais somente com o Evangelho, elas precisam acrescentar, ou elas precisam tirar. E saiba de algo, nós não estamos aqui para mudar, nós só estamos aqui para aceitar o que o Senhor Jesus já ensinou. Evangelho não é algo novo. Evangelho não é algo que eu penso, algo que você pensa, algo que eu acho, algo que você acha. O Evangelho é algo trazido pelo Senhor Jesus, revelado pelos teus apóstolos. O Evangelho já foi pregado, igreja. Ele já foi ensinado. Nos dias de hoje não há mais poder na igreja. Você não vê mais poder na igreja. Você não vê mais quebrantamento de coração na igreja. Às vezes você entra numa porta larga, você vê aquele povo com as mãos levantadas no momento do louvor, lágrimas escorrendo de seus olhos. Alguns estão até de joelhos, dobrados, corações quebrantados. A entrega. Não há ninguém dormindo na hora da pregação, não há ninguém sentado no momento do louvor, mesmo não conhecendo a Deus, ainda assim eles o adoram. Mesmo não chegando ao trono da sua glória, eles ainda assim o adoram. Mas nós, recebendo a verdade do Evangelho, nós, recebendo a simplicidade da verdade do Evangelho,
não conseguimos mais ser quebrantados. Não há mais quebrantamento de coração, não há mais conversão. Não há mais conversão nos dias de hoje. Nós entramos no culto, chegamos ao culto, queremos fazer o que queremos. Se eu quero louvar, eu louvo. Se eu quero pregar, eu prego. Se eu quero orar, eu oro. Eu faço o que eu quero. Não sou mais direcionado pelo Senhor Jesus. Não há mais submissão ao Senhor Jesus. Eu só faço agora o que eu quero. Se eu quero ficar de pé, eu fico. Se eu não quero, eu não fico. Nós nos reunimos com um propósito: fazer aquilo que nos agrada. E com isso, o Evangelho vai sendo esquecido. Com isso não há mais poder. As pessoas saem para evangelizar e não conseguem entender por que vidas não são mais quebrantadas. Porque não há mais conserto. É porque elas mesmas já abandonaram esse conserto. É porque já abandonaram o princípio do Evangelho. Filipenses capítulo 1. Adorado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Adorado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Filipenses 1, 27. Adorado seja. Livro de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Deus seja louvado. A Bíblia é feita, igreja, de livros, capítulos e versículos. Amém, igreja? Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim: somente devieis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho. Paulo está dizendo: olha, você não precisa tirar nem acrescentar, basta viver o que te foi ensinado, basta seguir o que eu ensinei por meio das cartas do Evangelho. Porque o Evangelho é isso, é arrependimento, é luta contra pecado, é conversão, é transformação. Mas nos dias de hoje, eles mudam o Evangelho e perde-se o poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos a igreja primitiva, nós vemos uma igreja cheia de poder. Logo na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas são convertidas ao Senhor. Não são quase 3.000 almas que levantam as suas mãos e dizem: eu quero aceitar Jesus, não. São quase 3.000 almas que dizem: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer agora em relação aos meus pecados? Aí Pedro diz: creia somente no Senhor Jesus e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Creia no Evangelho, arrependa dos seus pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Paulo então prega a eles o Evangelho, eles são quebrantados. Segunda pregação de Pedro. Pedro prega o Evangelho após levantar um coxo. Olha o poder que havia. Após pregar o Evangelho, Pedro vai então até um templo chamado Formosa e encontra lá um homem sentado já há muitos anos, enfermo, desde o ventre de sua mãe, e pede para ele então as moedas. Ele diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. E na mesma hora aquele homem salta. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, mas tinha poder. No dia de hoje, muitos pregadores, ele não tem poder, mas tem dinheiro. Está invertido. Quando não tem dinheiro, ele tem palavra, ele tem lei, ele tem mandamento, mas também não tem poder. Por quê? Porque a simplicidade do Evangelho já fugiu dos seus corações. Pedro era cheio do Espírito Santo e pregava um Evangelho simples, por isso havia poder nele, porque ele vivia exatamente o que Jesus ensinou. Pedro prega após aquele prodígio, aquele milagre acontecer. Quase 5.000 almas são agregadas à igreja. Quase 5.000 almas na segunda pregação de Pedro, porque havia poder do Espírito Santo para convencer os corações.
porque Pedro não excedia e nem tirava. Quando Pedro começou então a negligenciar o evangelho, veio Paulo e o corrigiu. Paulo chega diante dele e fala: Pedro, tu és judeus e come como os gentios? Por que você ensina então os gentios a ser como os judeus, se você faz o mesmo que eles? Ele corrige Pedro, e Pedro se conserta. Pedro, sendo líder da igreja, ouviu alguém que estava chegando agora e se consertou. Sabe por quê? Porque os que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Havia poder, igreja. Marcos capítulo 16, versículo 15. Aleluia. Deus seja louvado. Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhes: e ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e beberão alguma coisa mortífera, e não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, aqueles que creem no evangelho, na pregação do evangelho, receberão poder dos altos céus para fazer esses sinais. Por que não há poder na igreja? Porque a igreja não crê no verdadeiro evangelho. A igreja crê em costumes, a igreja crê em fábulas, mas não crê no verdadeiro evangelho simples e sincero. Igreja, existe um atributo de Deus que chama soberania. Deus é soberano. Significa que Ele ordena, Ele é acima de todos, é Ele quem dá as ordens. E dentro da sua soberania, Ele é também perfeccionista. Significa que Deus, Ele é perfeito em tudo que faz, e gosta que tudo seja perfeito. Quando você vai para a construção da arca, por Noé, Deus dá ordem a Noé de cada côvado que tinha que ser feito, cada metragem da arca, não podia fugir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente. Era da maneira que Ele ordenou. Se passasse 1 centímetro daria errado. Ele deu a ordem. Quando Ele manda construir todas as outras coisas, como por exemplo a Arca da Aliança, Ele também ordena cada centímetro, tudo que tinha que ser feito. Ele ordena quais eram as pedras que tinham que ser colocadas, quais eram os tecidos que tinham que ser usados, a maneira que tinha que ser feita. Deus ordena tudo, porque Deus gosta da maneira que Ele ensinou. Até a maneira que Ele tinha que ser adorado, Ele ordenou na lei. Tanto que 2 filhos de Arão, Abinadab e Abiú, 2 sacerdotes, decidem então fazer diferente. Não, o Senhor ordenou que tinha que ser assim a adoração. Era dessa maneira que tinha que acender incenso a Ele. Mas eu quero fazer diferente, eu quero surpreender a Deus, eu quero fazer mais para Deus. O que aconteceu? Deus derramou a eles bênçãos? Não, Deus derramou fogo e matou os 2. Deus não quer que você surpreenda Ele, porque Deus sabe que você é pecador. Ele só quer que você obedeça a Ele conforme Ele te ensinou. Ele fala: por acaso Deus tem mais prazeres em sacrifícios e oferendas e ofertas do que em obedeçam a sua palavra? Ei, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência à sua palavra. Sabe por quê? Porque Ele quer levar um povo para morar com Ele, submisso a Ele. Se eu então excedo, eu já não sou submisso mais à sua vontade. E se eu negligencio, eu também não sou submisso à sua vontade. Eu tenho que ser temperante. Eu tenho que ser somente aquilo que Ele ensinou. Quer ter poder? Crê na simplicidade do Evangelho. Ao entrar nesse lugar, quebrante o seu coração. Às vezes nós cobramos tanto de nós, coisas que excedem as Escrituras. E quando chegamos aqui, estamos tão pesados por mandamentos que não é de Deus, por mandamentos nossos, por coisas que nós mesmos criamos, e não conseguimos nem adorar.
de tão pesado que nós estamos, de tão cansado e fadigado que nós nos encontramos. Porque a palavra diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, Jesus só quer que você obedeça o Evangelho. Salvação, ela é referente ao Evangelho que já foi pregado. Salvação é referente às Escrituras. Toda regra para a sua vida de vivência, ela tem que fluir das Escrituras. O catolicismo romano, ele diz que a Bíblia, ela é um livro da igreja. Ou seja, a igreja é superior à Bíblia. Então, você não pode pegar a Bíblia para acreditar regras na igreja. É o que o catolicismo romano ensina. E por isso nós viramos protestante. Porque o protestante é o contrário. Para o protestante, a Bíblia é a regra que a igreja precisa viver. Cada ponto da sua vida tem que ser regido pela Bíblia. Sabe o que é ser regido? Se você tem uma orquestra, e ali tem violinos, violoncelos, tem piano, tem tudo que é tipo de instrumento. O cara que está regendo, o regente está lá e fala: o piano toca. O regente vai falar para o violino, e o violino toca. Isso quer ser regido. As Escrituras diz que é assim, você faz assim. As Escrituras diz não, você não faz. Isso é ser regido pela palavra, pelas Escrituras, porque o Evangelho é o suficiente para a sua salvação. Mas nós não estamos vivendo o Evangelho. O Evangelho foi se perdido. As portas para a salvação estão sendo fechadas. A cada dia que passa estão se fechando as portas da salvação, pelo próprio Senhor Jesus. Ele está permitindo que tudo isso aconteça, porque homens e mulheres têm abrido mão da simplicidade do Evangelho. Homens e mulheres não vivem mais conforme a vontade dEle. Começam a querer achar a sua maneira de servir a Ele, ou excedendo ou negligenciando. Jesus ainda quer salvar. Ultimamente também uma oração ao meu coração. Só uma oração ao meu coração tem vindo: eu quero ser salvo, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Toda vez que eu oro essa oração, eu não consigo ficar sem ser quebrantado, igreja, porque eu quero ser salvo. E para que eu seja salvo, eu preciso seguir as Escrituras conforme ela ensina, nem excedendo e nem negligenciando. Aleluia. Adorado seja o nome do Senhor. Mateus 28. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Grande és o Senhor. Aleluia. Mateus 28, versículo de número 18. Aleluia. Glória seja dada a Jesus Cristo. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não diz somente todas as coisas, ele diz todas as coisas que ele já mandou, porque ele quer tirar tanto o excesso como aquele que tira algo das Escrituras. Eu, como pregador, estou limitado a ensinar somente o que a Escritura ensina. Eu, como pregador do Evangelho, se eu quero ser salvo, somente o que está escrito eu devo ensinar, porque aquele que ultrapassa a minha salvação começa a ser negligenciado. Mas quando eu prego também as Escrituras, e se você ultrapassa ou se você negligencia, a sua salvação começa a ser negligenciada. A igreja consegue entender? Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 1. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.
Quem quer ser salvo diz amém. A salvação é uma promessa verdadeira. A salvação é uma promessa real. A palavra diz que Deus é imutável em suas promessas. Ele não pode prometer algo e não cumprir. Pode tardar, pode demorar, mas vai se cumprir, desde que eu permaneça fiel a Ele conforme o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. 1 Coríntios 15, 1. Diz assim as Escrituras: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu vos advirto, vos notifico, eu vos ensino, olha, que o Evangelho que eu já vos tenho anunciado, e no qual vocês também creem, a salvação nele. Porém, se você permanecer conforme eu ensinei, nem passando e nem tirando, somente da maneira que eu ensinei, somente da maneira que eu ensinei. Porque se você não seguir conforme eu ensinei, você simplesmente creu em vão. Você creu em vão. Você simplesmente creu em vão. Nas empresas, às vezes, determinada função, quando é muito rígida, função como é, por exemplo, do irmão Ailson, trabalha com máquinas, existem muitos botões, é uma tecnologia muito avançada, é ou não é, varão? Aí chega alguém que não conhece, mas o instrutor disse para ele: olha, é o seguinte, nesses botões aqui você não pode mexer, você mexe nesses botões e nesses também, nesses você não mexe, que vai dar errado se mexer. Aí chega diante da máquina e fala: bom, não vejo problema nenhum acrescentar mais um botão, não vejo problema nenhum acrescentar mais um botão. Ele vai e aperta um botão e destrói tudo que há na máquina, por causa de um botão que ele acrescentou. Aí chega depois o supervisor dele e diz: mas eu não falei para você não mexer nesse botão? Ah, mas eu não achei que não havia problema, porque já tinha tantos botões, já tinha apertado tantos botões, você já tinha ensinado, achei que não haveria problema. Mas eu não te avisei, eu só queria que você fizesse somente isso, porque um botão a mais apertado, você pode destruir toda a máquina. É da maneira que foi ensinado. Há regras a ser seguida, e a regra é da maneira que aquele que ensinou. A mesma coisa acontece se por um acaso ele negligenciar alguma função na máquina. A máquina começa a trabalhar e tem um botão que precisa apertar para refrigerar a máquina, para que ela não pegue fogo. Não sei se existe esse botão, mas é um exemplo. Aí começa a máquina a esquentar. Ele esquece de apertar aquele botão, pega fogo a máquina pega fogo. Aí vem novamente o homem e fala: mas eu não falei para você que tem que apertar esse botão? Ah, mas eu achei que não havia problema, eu já tinha apertado tantos botões, um só a menos, não achei que teria problemas. Mas foi exatamente esse botão que você não apertou que fez que a máquina fundisse. Às vezes as coisas é com o mandamento do Senhor. Tiago capítulo 2, versículo 10, a palavra diz para nós assim. Vamos lá, para todo mundo ver. Melhor você mostrar do que falar. Tiago 2,10. Deixa eu vou lendo por causa do horário, amém? Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Assim como eu não posso exceder, eu também não posso negligenciar, porque a lei é essa, as regras são essas. Existe regra para tudo no mundo e nós obedecemos. Existe regra no trânsito, se você não estiver enquadrado em todas as regras de trânsito, você é multado. Assim é na palavra de Deus. Se você não estiver enquadrado nas Escrituras, naquele grande dia não há salvação, porque o que vai te julgar não é o que eu acho que Deus me revelou. O problema desse povo é hoje em dia é esse. As pessoas vão orar e começam a orar, buscar, e ouvem uma voz dizendo: olha, eu quero que seja dessa maneira, olha, isso é pecado, olha, isso é errado. Aí essa pessoa começa a achar que essa voz na mente dele é Deus falando, e traz para a igreja: ó,
Deus falou que isso é pecado. Tá. Onde está escrito? Naquele grande dia eu não vou ser julgado, você não vai ser julgada pelo que me é revelado, porque é revelado a você. Eu vou ser julgado pelo que está escrito. A palavra diz que vai abrir-se o livro da vida, e outros livros serão abertos, e todo aquele que estiver diante do tribunal vai ser julgado pelo que está escrito nos livros. Quais são os livros? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, assim por diante. Todos os livros do Novo Testamento serão abertos, irão nos julgar. Se eu excedi, eu estarei contra o Evangelho. Se eu negligenciar, eu também estarei contra o Evangelho. Contra o Evangelho. Colossenses capítulo 1. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo número 20. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Colossenses 1, 20. Diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A reconciliação com Deus Pai, ela só acontece quando o Evangelho já pregado por Cristo e pelos apóstolos é vivido pela minha vida. É vivido pela minha vida. É Ele quem me torna irrepreensível, inculpável e santo, quando eu obedeço às leis do Senhor. Você não precisa ceder, você não precisa negligenciar, você só precisa viver o Evangelho, igreja. Somente o Evangelho. Somente o Evangelho. Adorado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 15. Igreja, eu vou lendo por causa do horário, amém, igreja? Diz assim: os quais, mostrando a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Jesus Cristo, Deus Pai, há de julgar os segredos meus e seus, segundo o Evangelho pregado por Paulo. Isso significa segundo as Escrituras. O julgamento será conforme as Escrituras. Somente as Escrituras. Cristo é o suficiente. Ele precisa ser o suficiente. Eu não tenho que fazer algo carnal para atrair pessoas. Eu não tenho que fazer isso. Eu não preciso também exceder, fazer um congresso para atrair pessoas. Eu só preciso pregar o Evangelho. Porque se você não é atraído pelo Evangelho, então você não vai ser salvo. É porque Deus não quer te salvar. É assim? Não, é porque você não quer ser salvo. Uma pescaria, Jesus ele fala para os discípulos, para os apóstolos: olha, deixai as redes, que agora eu vos farei pescadores de homens. Nós entendemos então, bom, temos que salvar vidas. Não, não é isso que significa. Pescaria não é você que pega o peixe, é o peixe que morde a isca. Você pega a varinha, joga no rio. Você não faz mais nada além de jogar a varinha com a isca no rio. É o peixe que é atraído pela isca e fisga a isca, morde a isca. Aí você traz o peixe.
Ser pescadores de homens é você pregar somente o Evangelho e deixar que o Evangelho atraia as vidas. É deixar que a pregação do arrependimento atraia as vidas. É deixar que o povo creia no Evangelho, para que sejam salvos. É somente isso. Eu só preciso expor o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Ele requer coisas simples. E já existem leis para isso. Eu só preciso me submeter a essas leis, igreja. A igreja não há poder mais nos dias de hoje por causa disso. Porque ou às vezes nós passamos as Escrituras, ou nós negligenciamos as Escrituras. O dia que a gente começar a viver somente o que a Escritura diz, você vai ver o poder que Deus vai derramar no nosso meio. Você vai ver o poder que Deus vai derramar sobre a sua vida. O dia que você chegar aqui no culto com o interesse de entregar a Ele uma adoração sincera. Você não esperar a irmã falar, ou o irmão falar, quem quiser adorar a Deus, coloque-se de pé. Você chegar já e querer adorar o Senhor de olho fechado. Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Veio um visitante um dia aqui. Ela ficou de pé, louvor da mocidade, e ficou de pé até o segundo louvor. Nós às vezes esperamos, não vemos a hora de acabar o primeiro louvor para sentar. Aí pronto, sentamos, aí se pede, ficamos de pé de novo. Ei, meu Deus, que adoração é essa? Que interesse de adorar é esse a Deus? Por isso que não há poder, não há nada acontecendo mais, porque não há mais entrega. Nós, além de querer ultrapassar o Evangelho, nós ainda não queremos viver uma entrega a Deus. Ei, desperta enquanto ainda é tempo. Adore ao Senhor de maneira que Ele quer ser adorado. Queremos as bênçãos dEle, queremos ouvir algo que agrade os nossos ouvidos, mas não queremos nos submeter a Ele, igreja. Salvação vai muito além de pecado. Salvação requer vida com Deus. Se você entender quem é o Deus soberano, todas as vezes que você se colocar diante dEle, seu coração vai estar quebrantado, as lágrimas vão correr de seus olhos, porque você vai entender quem é esse Deus e quem você é. Se você entender a doutrina da graça, ser salvo por mérito de outro, sem você merecer, você vai entender a sua responsabilidade de adorar a esse Deus, a sua responsabilidade de render-se a esse Deus. Viva somente o Evangelho. Você só precisa disso, viver o Evangelho. Aleluia, glória seja dada a Jesus Cristo. Aleluia, santo és o nome do Senhor. Quando nós não vivemos somente o Evangelho, começa a haver contenda em nosso meio. Um começa a achar que sabe mais que o outro. O que tem matado os crentes é YouTube. YouTube tem matado o crente. O crente começa a ver sininho e achar que é olho de Tandera. O crente começa a ver um pontinho, ele já acha que é o pontinho do, como fala? Do maçonaria. Tudo é maçonaria, hoje tudo é. Ei, se preocupe com o Evangelho. Viva o Evangelho. Você não vai ser salvo por causa do olho de Tandera. Você não vai ser salvo por causa da maçonaria. Você vai ser salvo por causa do Evangelho. Não há preocupação mais com o Evangelho. Não há mais preocupação com o Evangelho. A preocupação é tudo menos o Evangelho. O dia que nós começarmos a se preocupar em conhecer o Evangelho. Você perguntar aqui quem já leu o Evangelho inteiro, a graça inteira, poucos vão levantar as mãos. Porque não há preocupação em conhecer a graça. Por isso é enganado, por isso é enganada, por isso não tem vida com Deus, porque não conhece os mandamentos de Deus. Não para mim gloriar o nome do Senhor Jesus. Eu já li 4 vezes só o Evangelho. Não porque eu quero ser melhor que outro, mas porque eu quero conhecer para ser salvo. Eu quero ser salvo. Está sobre mim essa responsabilidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Para encerrar, amém, igreja? Primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim. Para todos achar, em nome de Jesus. Todos acharam? Diz assim: e eu, irmãos,
apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Paulo está dizendo: olha, irmãos de Corinto, em Corinto havia tanta contenda, tanto problema, que tinha tantos homens inteligentes, sabidos lá, que eles começavam a achar que era melhor que o outro. Aí Paulo diz: olha, essas coisas eu apliquei a mim e a Apolo. Apolo era outro homem usado grandemente por Deus, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito. Paulo está dizendo: olha, eu só prego o Evangelho. Tudo que eu falo segundo os mandamentos de Deus. E assim vocês também devem fazer. Porque quando você quer ir além do que eu tenho ordenado, além do que eu tenho ensinado, começa a ter soberba um entre o outro, começa um a achar que é melhor do que o outro, começa a haver contenda. E o povo de Corinto era um povo contendioso. Havia tanta contenda no meio de Corinto. Paulo tem que dar uma carta inteirinha de 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor para eles. Paulo tinha que ensinar eles sobre o amor. Paulo tinha que ensinar no capítulo 14 também sobre os dons, porque um queria profetizar mais que o outro, um queria ser mais que o outro. Havia soberba no coração deles. Porque o evangelho principal, o evangelho de salvação, o simples que Jesus deixou, tinha sido abandonado no meio deles. Aí Paulo então envia essa carta a eles: olha, não vá além do que está escrito, em forma de querer saber mais do que o outro. Você só precisa saber aquilo que é mandamento do Senhor Jesus. Você só precisa saber aquilo que é ordenança do Senhor Jesus. A salvação está nas ordenanças do Senhor Jesus. Amém, igreja? Está encerrada a mensagem em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um instante de oração em nome de Jesus, igreja. Ore, abre o coração, peça perdão a Deus neste momento. Ainda há tempo de reconciliar com Ele, ainda há tempo de consertar os erros, ainda há tempo de voltar ao verdadeiro Evangelho, ainda há tempo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus, nesse instante, Senhor, diante da Tua presença nós estamos, aleluia. Tu sabes, Pai, o quão difícil é trazer mensagens como essa, Pai, mas eu estou para fazer a Tua vontade. Como Paulo disseste, Senhor, fui posto para defensor do Evangelho, fui posto, Pai, para defesa do Teu Evangelho. Senhor Deus, Senhor querido, eu quero ser salvo. Senhor, eu quero viver o Teu Evangelho, apenas o Teu Evangelho. Senhor, eu quero salvar-me. Senhor, eu quero, Pai, que aqueles da minha volta sejam salvos. Pai, alcança-nos, Senhor, alcança-nos com Tua graça. Vem operando a obra do Teu Espírito, Senhor, que é convencendo o homem do pecado. Deus, eu não sou ninguém para determinar em relação ao Senhor. Pai, eu não sou ninguém, ó Pai, para determinar, Senhor. Mas eu peço a Ti humildemente, quebrando os corações, derrama do arrependimento, opera, Papai amado, a obra do arrependimento. Deus, é manifestando o Teu querer, o Teu mover, aleluia. Glórias, 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 aleluia. Santo, 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 santo Tu és. Deus, nos ajude a se manter, ó Pai, na esperança do Teu Evangelho. O Senhor está voltando, Senhor, o Senhor está voltando, aleluia. Tem que haver uma preocupação, Senhor, com o Teu Evangelho. Tem que haver uma preocupação em conhecer o Teu Evangelho, Pai. A nossa salvação depende, Senhor, do Teu Evangelho. Oh, aleluia, glórias. Quebrando os corações daqueles que têm brincado com a Tua palavra. Mostra a seriedade do Teu Evangelho. Mostra a seriedade, porque a salvação depende disso. Senhor, quebranta para os corações. Deus, traga os Pai para a porta estreita, aleluias. Derrama o Teu amor aos nossos corações. Deus querido, Deus amado, revela
revela a nós, papai amado, os mistérios do teu evangelho. Capacita os teus pregadores, Pai. Encha de temor os corações deles. Encha de temor e sabedoria, Pai, e conhecimento da tua palavra. A tua palavra diz: crescer em graça e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos conhecer mais de ti, conhecer mais da tua palavra, conhecer mais, papai amado, da pessoa do Senhor. Deus, tu és poderoso, tu és santo, aleluia. Deus, manifesta a tua grandeza em nosso meio. Nós precisamos de ti. O Senhor não precisa de nós, Senhor, não, Pai. O Senhor não precisa de nós, aleluia. Pai, o povo, papai amado, que professa o seu nome no dia de hoje ainda não entendeu. Eles não entenderam que eles não merecem a tua graça. Eles não entenderam que a condenação é certa para eles, mas que é o teu evangelho, Pai, quem salva. É o teu evangelho quem resgata o homem do pecado. É o teu evangelho quem purifica o homem. Não porque merecemos, mas porque tu és misericordioso. Quem sou eu para determinar? Quem sou eu para profetizar e o Senhor cumprir? Eu só peço a ti, faça-se a sua vontade. Faça-se a sua vontade em nosso meio. Oh, aleluia, faz teu reino avançar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus, aleluia.